Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, o irmão Marcos Paulo. E nesse vídeo eu quero estar abordando sobre dois pecados que são cometidos de forma muito terrível e que muitos não se dão por conta a forma que ela se transforma no mundo espiritual na presença de Deus. Esses pecados são pecados extremamente grosseiros contra o Espírito de Deus. E Deus me mandou falar aqui sobre esses dois pecados, essas duas iniquidades cometidas não por pessoas que não são crentes, não por pessoas que não conhecem a Deus, mas extremamente por pessoas que se diz ter o Espírito de Deus e professar o nome do Senhor. Mas antes disso, eu quero te pedir que se inscreva no canal, você que não é inscrito, que deixe o seu like. É muito importante você ajudar o canal. Eu estou me esforçando ao máximo para fazer vídeos, porque eu estou com um problema de saúde e ainda tenho que trabalhar. Então eu peço a sua ajuda, colabore comigo, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações. E esta mensagem ela é de tão suma importância que eu lhe peço em nome do Senhor que tu venha compartilhar com pessoas da tua família e com pessoas da igreja. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, muitas vezes nós olhamos para as pessoas que não são crentes e queremos julgar essas pessoas, queremos apedrejar essas pessoas, digo assim, na fala, olhando para a vida das pessoas e condenando-as por seus atos. Muitas vezes as pessoas da igreja, elas têm por hábito dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Elas são campeãs de dar o veredito ao qual nem o próprio Deus ainda deu. Elas são campeãs de julgar pessoas pela aparência. São campeãs de apontar o dedo e contar quantos pecados a pessoa comete durante o seu dia ou durante o ano inteiro. Mas o Espírito de Deus me mandou falar aqui sobre pecados, dois pecados cometidos, e isto não de pessoas de fora. Hoje o Espírito de Deus vai colocar um espelho na minha frente e na tua, para que venhamos olhar para nós e não olhar para os outros e ficar julgando. O Espírito de Deus hoje vai dar em cima do meu e do teu coração, porque é muito fácil nós julgarmos as pessoas que estão lá fora, mas o difícil é nós julgarmos a nós mesmos que estamos dentro da igreja e na presença de Deus. E no meio evangélico, esses pecados são cometidos e são ignorados como se fosse algo que não fosse tão grave ou tão pesado na presença do Senhor. E eu quero citar aqui o primeiro pecado que é cometido de forma bruta, e basicamente a maioria comete esse tipo de pecado. Em 1 Samuel, no capítulo 15, e no versículo de número 23, escute o que eu vou falar. 1 Samuel 15, versículo 23 diz: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Em outra tradução diz que a rebeldia é pecado de feitiçaria. E agora, meus irmãos, nós olhando para o nosso contexto, quantas igrejas rebeldes contra a palavra de Deus, quantas pessoas rebeldes àquilo que a palavra de Deus diz,
Quantas pessoas fazendo ao contrário daquilo que Deus orientou e mandou fazer. Quantas pessoas aí intituladas igrejas de nome, de renome, congregações, fazendo aquilo que a palavra de Deus não manda fazer, ou seja, sendo rebeldes à palavra do Senhor. Quantas vezes Deus manda fazer algo, direciona a fazer algo, o Espírito de Deus coloca algo para fazer, e a pessoa se rebela, endurece o coração, porque olha para quem Deus manda, e muitas Deus manda fazer para quem você tem implicância, para quem você não gosta, para quem você julga, para quem você aponta o dedo, para quem você tira a pedra, para quem você condena. E aí o Espírito de Deus quer te libertar desse espírito de rebelião. E quanto mais ele fala, ele manda e usa pessoas, mais você se endurece, mais você se torna rebelde. Aleluia, glória a Deus. Quantas coisas a igreja está ensinando, contrariando a palavra de Deus, contrariando o Espírito de Deus. E aí quer julgar os de fora, quer condenar os de fora, mas se dentro da casa está cheio de pecado, de rebelião, dentro do meio da igreja está cheio de rebeldia. Aleluia! Deus manda se amar e estão se destruindo, estão se matando. Deus manda estender as mãos e as pessoas estão atirando pedra e pisando por cima. Deus manda não caluniar, o que mais faz é calúnia. Deus manda não fazer fofoca, e o que mais tem é fofoca no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus. Escute, isto é pecado de rebelião. Estamos sendo rebeldes à palavra de Deus. E aqui em 1 Samuel 15, 23 diz que a rebeldia, que a rebelião é pecado de feitiçaria. Muitos crentes se tornando feiticeiros no mundo espiritual, lançando praga com a sua boca, lançando maldição com a sua boca, lançando mentira com a sua boca, com seus lábios. E quer julgar as pessoas de fora, e muitos julgam até pessoas de dentro da família que não são da igreja. Mas o que você está fazendo? Qual é o teu exemplo? Aleluia! Pessoas estão sendo rebeldes, desobedientes, contrárias à vontade divina, contrárias à palavra de Deus. Deus manda atacar o mundo espiritual, Deus manda bombardear o mundo espiritual. A pessoa faz o contrário, ela usa as armas de Deus para atacar seres humanos. E a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra pessoas. Quer bater no peito ainda e falar que você tem autoridade para julgar os outros? Sendo que a rebeldia tem tomado conta da tua vida. Você já fez o que Deus mandou? Você já foi onde Deus mandou? Você já perdoou o que Deus mandou perdoar? Você está pregando o que Deus quer que pregue? Você está ensinando o que Deus quer que ensine? Ou você é uma pessoa rebelde que tem medo das retaliações, tem medo do julgamento, tem medo de fazer o que Deus manda? Escute, o Espírito de Deus me mandou pregar contra o pecado de rebelião. Tem muita gente rebelde. E esses rebeldes, no mundo espiritual, são iguais a feiticeiros. E muitas pessoas que não são da igreja e que atuam nesse campo da feitiçaria, Deus vai julgar nós aqui muito mais do que essas pessoas. Escute o que eu estou te dizendo, porque você tem pleno conhecimento da verdade e muitos que estão lá não têm. Então olhe para você, coloque um espelho e olhe para você, julgue você, fale de você e olhe os pecados de rebeldia que você está cometendo. Uma certa feita, uma pessoa, ela foi convidada a pregar num culto, e neste culto nós estávamos. E quando essa pessoa assumiu para pregar, subiu o púlpito para pregar, o Espírito de Deus mostrou essa pessoa vestida como um feiticeiro. E aí logo em seguida, Deus ele falou que aquela pessoa era rebelde.
quantos feiticeiros estão aí camuflados e dizendo que são homens de Deus e mulheres de Deus, mas que são totalmente contrários à palavra do Senhor. Abandone o pecado de rebelião. Deixe de ser feiticeiro no mundo espiritual e passa a ser servo de Cristo, homem de Deus, mulher de Deus, que tem amor e que tem verdade na sua vida. O segundo pecado que o Espírito de Deus me mandou falar aqui está dentro também, aqui dentro desse versículo. Escute, olha o que diz o texto. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a teimosia é como crime de idolatria. Teimosia, quantas pessoas teimosa, birrenta, teimosa. Quantas pessoas que são idólatras porque são teimosas, estão fazendo o quê? Se dobrando, se curvando para o seu ego, para a sua carne, para a sua arrogância. Neste texto fala em teimosia, e outro texto, no mesmo, mas num outro sentido, fala de arrogância. E pessoas arrogantes são pessoas teimosas. E toda essa teimosia, toda esta arrogância é pecado, é crime de idolatria. Quantos idólatras? E quer julgar os outros lá fora de pecado de idolatria. E quer julgar a Igreja Católica muitas vezes de pecado de idolatria. Quer julgar as pessoas que muitas vezes estão lá cometendo até mesmo esses atos de idolatria, mas estão fora, não entendem. Foram criadas assim, foram ensinadas assim a vida inteira. E você tem a luz na tua frente, tem Deus para te orientar, tem homens e mulheres de Deus para orientar, e você quer ser teimoso, arrogante e se transformando em um idólatra na presença de Deus. Abandone esse pecado de idolatria. Deixe de ser teimoso. Deixe de ser teimosa, para de fazer beiço dentro da igreja, para de fazer birra diante de Deus, obedece, te humilha a palavra e o Espírito. Aleluia! Não adianta bater no peito, eu sou crente há tantos anos. Se você é uma pessoa teimosa, se você é uma pessoa arrogante, de nada adianta, porque no mundo espiritual você é um idólatra. Você é um idólatra e hoje Deus quer nos libertar do pecado de feitiçaria e do pecado da idolatria. Vamos nos arrepender destas coisas e clamar a Deus e pedir a sua misericórdia e dizer: Senhor, me liberta deste pecado de rebeldia e dessa teimosia que é arrogância, que é pecado da idolatria. Deixa o Espírito de Deus te libertar disto. Deixe a palavra de Deus te arrancar esta arrogância, arrancar esta rebelião do teu coração e te transformar numa pessoa mansa e humilde, uma pessoa com quem Deus possa contar dentro do seu reino, uma pessoa que o Espírito de Deus possa revelar e mandar entregar que ela entregue, uma pessoa que o Espírito de Deus possa dar uma revelação, ela venha obedecer esta revelação, que o Espírito de Deus possa dar uma orientação da palavra, coisa que ela não sabia que era errado, em que ela venha aprender a aceitar e colocar em prática e abandonar aquele erro que ela aprendeu que é errado por dentro da palavra de Deus. Deixa o Espírito de Deus guiar a tua vida, guiar teu coração, guiar teus pensamentos. Se torna uma pessoa humilde, abandona a rebeldia, abandona a arrogância, abandona a teimosia e deixa Deus te transformar numa pessoa mansa e humilde de coração. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos andar desta forma dentro da presença do Senhor e no meio dos irmãos. Eu encerro esta mensagem dizendo para mim e para ti: abandonemos a rebelião, deixamos de ser teimosos e assim seremos uma bênção na presença de Deus. Fuja da feitiçaria, fuja da idolatria e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fale fortemente ao teu coração e que o Espírito possa te libertar e fazer grande coisa na tua vida.
A paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.